Vamos começar aqui o Lingo Talks, é um bate-papo onde nós trazemos profissionais, referências do mercado, para trazer um bate-papo de conexões. E hoje o nosso bate-papo é a respeito do setor do óleo e gás. Porque quando a gente pensa em diversos setores, o Lingopass tem essa característica de não somente ensinar o idioma, mas através do ensinar o idioma, fazer conexões com cada setor, onde a gente tem trilhas especializadas e também auxilia com as aulas customizadas. E para o bate-papo de hoje, vamos ter Antônio Botelho. Antônio Botelho, seja bem-vindo, pode se apresentar para nós? Olá, boa tarde, Renata. Tudo bem? Boa tarde a todas, a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir, agregar de alguma forma. Agradeço em especial o convite da querida amiga Alexandrine, que é a CEO e cofundadora da Lingopass. Estou aqui à disposição de vocês. Espero que vocês desfrutem e eu possa contribuir. Falar de mim, me apresentar. Eu sou Antônio Botelho, no mercado as pessoas me conhecem mais como Botelho. Eu tenho 48 anos, sou casado, apaixonado, uma grande companheira. Tenho uma filha de 22 anos, que é meu propósito de vida. Tenho 2 dogs e tenho um grande privilégio de ter pais e irmãos vivos e presentes. Ai, que maravilha! E vamos falar um pouco da trajetória de carreira, porque a sua trajetória ela é bem rica. Tu pode dizer a respeito, assim, tu tem a experiência na indústria de petróleo, mas como que foi a respeito do seu primeiro trabalho, até como você conseguiu chegar numa posição de RH como da Transpetro? Tá, perfeito. Acho que antes de mais nada, eu não estou longe de ser um expert em petróleo e gás, mas minhas últimas experiências de Petrobras e de Transpetro foram muito ricas, intensas e recentes. Então, dá para trazer um pouquinho disso. Falando da minha carreira, eu, como uma pessoa irrequieta e sempre querendo aprender, conhecer, eu comecei lá atrás como estagiário em recursos humanos no antigo Bank Boston, que foi comprado pelo Banco Itaú há muitos anos atrás. Tive uma experiência como trainee em finanças e depois toda a minha trajetória foi na área de gestão de pessoas, recursos humanos e sustentabilidade, enfim. Eu segmento minha carreira em 2, 3 momentos, né? Primeiro, não consecutivamente, mas eu fiquei em consultorias, grandes consultorias, Accenture e Hay Group, que foi comprada pela Korn Ferry e Towers Watson, onde eu atuei como consultor de recursos humanos, vários subsistemas, né? Carreira, sucessão, remuneração executiva, modelo de competências, enfim. E aí eu atuei muito forte em mineração, cimento e energia elétrica, segmentos principalmente energia elétrica e cimentos que eu gosto muito. Num segundo momento, eu mudei de lado do balcão e fui ser executivo, atuei em empresas de vários portes, de segmento de economia, posso citar algumas delas, eu comecei não, mas eu atuei na Votorantim, na holding industrial, uma empresa que não necessita apresentações, fantástica, de uma família fenomenal, e uma empresa familiar. Atuei também em empresas multinacionais, como Volkswagen, Coca-Cola FEMSA, então, culturas diferentes, alemã e mexicana. Atuei também na Sul América, uma grande seguradora, que recentemente foi adquirida pela Redditor, uma empresa de capital aberto, então, com outros tipos de experiências, enfim. E aí, recentemente, em 2019, quando eu estava num momento de vida que eu tinha decidido uma mudança profissional, eu estava na Coca-Cola FEMSA, surgiu, por intermédio de um grande amigo e executivo, a possibilidade de ingressar na Petrobras, né, que é uma história muito... Porque a Petrobras, por se tratar de uma empresa de economia mista, e seu maior acionista ser o governo, o país, como que se ingressa tradicionalmente na Petrobras? Via concurso público. E eu entrei, eu conheci o até então presidente, o senhor Roberto Castelo Branco, deu um fit grande, uma coincidência de pensamentos e de forma de atuar, e ele me convidou para atuar como assessor de recursos humanos, para um mega projeto, no meu modo de ver,
que era olhar a Petrobras, projetar a Petrobras no futuro para as práticas de recursos humanos, e aí começar em cima do que existia ou não existia, frente às melhores práticas e olhando lá para frente, no longo prazo, trazer práticas novas, modelos novos, enfim. E aí eu fiquei 1 ano e pouco quando houve o convite para eu atuar na Transpetro. Obviamente que um convite, mas eu passei por todos os trâmites oficiais de ser uma pessoa idônea, de comprovações, de ter o background, né, para poder sentar numa posição como essa. A posição era o executivo principal de gestão de pessoas, recursos humanos, sustentabilidade, comunicação e imprensa, da Transpetro. A Transpetro, só para contextualizar, é uma empresa que foi criada por força de lei, mas ela é integralmente da Petrobras, né, uma filial integral da Petrobras, mas ela tem uma governança toda típica, ela tem um conselho de administração, ela tem 7.500 colaboradores, um faturamento de 10, 12, 14 bi de reais ano, com desafios de transporte de petróleo, gás e derivados. Então, esses últimos 2 anos e meio, falando com posições executivas, né, então Petrobras e Transpetro, 2019 até o final de 2021, eu atuei no segmento. Hoje eu estou atuando em alguns conselhos e comitês, dentre eles se destaca o comitê de remuneração de pessoas do Banco Paine, como conselheiro, membro independente, e estou aqui para trazer um pouquinho dessa minha vivência. Ai, maravilha. E lembrando, pessoal que está aqui no LinkedIn, todas as perguntas podem fazer no nosso chat, que a nossa equipe está fazendo toda a parte de monitoramento. Aí, quando for o momento de perguntas, a gente vai trazer aqui para o Antônio Botelho. E muito interessante essa sua trajetória. E pensando nessa trajetória, com relação ao idioma, pensando qual é a importância do idioma dentro da construção e formação de um manager. O idioma é vital, é imprescindível. Atualmente, sem idioma ou idiomas, dificilmente a pessoa, o profissional, chega a uma posição de gestão ou alta gestão ou de conselho, se leva, enfim. Então, assim, é fundamental. Profissionalmente, eu entendo como fundamental, tenho certeza que é fundamental, e principalmente pela questão cultural, de aprendizagem contínua, né? Recentemente, minha filha, o ano passado, ela passou fazendo um período de intercâmbio, e quando ela voltou, o bichinho do idioma, e eu agradeço ter despertado nela, ela quer aprender mais idiomas. Então, assim, não só o profissional, sem dúvida, mas para a vida, né? Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, tem muita inteligência artificial, mas o conhecimento de idioma é vital, né? Não só para ingresso, quanto para evolução numa carreira corporativa e para a vida, né? Tem pessoas que se aposentam, que têm como ideais viajar, por exemplo, que é uma coisa que eu amo, que eu adoro. Se a pessoa não tiver idioma, ela não vai. Peço desculpas para vocês, eu estou aqui, coisas do online, né, ao vivo, meus dogs saíram correndo, desculpe. Então, assim, o idioma é fundamental. O idioma é fundamental para a vida, né? Então, está falando de viagem. A pessoa se aposentou e teve o privilégio de ter condições de viajar, se ela não tiver idioma, ela fica restrita, o universo fica muito menor. Então, o idioma é imprescindível. Perfeito. E nessa questão de conexão também entre matriz e também as empresas que estão em outros países, a questão do idioma, ele auxilia também nos processos, né? Então, para você que faz parte dessa questão do RH, né, pensando em capacitação, em formação, para um manager, que características você acredita que quem queira entrar aqui, né, no ramo, ou quem queira se desenvolver no ramo de petróleo, do óleo e gás, características que precisam desenvolver? Bom, boa pergunta. Eu acho que é importante contextualizar. O segmento de petróleo e gás, principalmente de petróleo, ele é regido como uma commodity global. Então, existe lá a cotação do Brent na Bolsa de Londres, etc.
O Brasil está entre o oitavo e nono maior produtor mundial de petróleo, né? De exploração, produção, produtor mundial. Então, tem lá os Estados Unidos, Arábia Saudita, China, Rússia, o Brasil tem oitavo, nono. Então, é um mercado extremamente global e o idioma oficial é inglês, né? Então, assim, no segmento específico, né? O idioma inglês é fundamental. Não tem como a pessoa estar atualizada, a pessoa está crescendo, a pessoa está se reciclando, se ela não tiver bons conhecimentos e comandos. Obviamente que o principal, né, o melhor dos mundos seria a fluência, é a fluência. Mas, se ela não tiver ótimos comandos, fica muito difícil ela pesquisar, ela transitar, ela se desenvolver, ela compartilhar. Afinal de contas, a gente aprende e compartilha. Essa é a razão da vida, né? Então, é vital. Outros idiomas, também sem dúvida nenhuma, quando eu estava na Coca-Cola FEMSA, por mais que eu falasse inglês, é uma empresa que a matriz era no México, né? Então, eu tive que aprender o espanhol nos horários de almoço, porque senão você perde muito, perde produtividade, perde culturalmente oportunidades de conhecer, de trocar e, obviamente, no trabalho. Ah, perfeito. Então, trouxe um panorama a respeito do cenário, de como que a questão do setor, né? Porque cada setor ele tem a sua característica. Então, pensando nessa questão de características setoriais, como que você avalia as tendências agora para o mercado de petróleo no Brasil e também a respeito da perspectiva de crescimento do setor? Ótimo, pergunta bem ampla e eu vou tentar ser o mínimo, utilizar minimamente a parte mais técnica, mas assim, contextualizando, né? Como eu disse, antes de falar que o Brasil é entre o oitavo e o nono maior produtor do mundo de petróleo, hoje nós temos os dois mais principais na questão de volume, combustíveis para a matriz energética mundial é o petróleo e o carvão. Não vou entrar na seara da questão de emissão de carbono agora, etc. E tal, mas sem petróleo, o mundo, não digo que não teria vida, mas seria um caos. Por quê? Porque o petróleo está envolvido em tudo. O petróleo está envolvido em produção, está envolvido em medicamento. Por exemplo, sem petróleo não há plástico. Sem plástico, como é que faz a questão de medicamentos, seringa, ventiladores? Então, questão hospitalar, questão de alimentação, questão de transporte, enfim, seria um caos. Então, o petróleo e o carvão, e falando do petróleo, são os dois grandes eixos da matriz global. Como eu disse, o Brasil é o oitavo, nono principal produtor mundial, sei lá, importando em volta de 3, 4 milhões de barris, produção de 3, 4 milhões de barris por dia. A Petrobras é a grande empresa quando a gente fala em petróleo e gás no Brasil. A Petrobras, ela significa 13% do produto interno bruto, ou seja, do PIB brasileiro, e a Petrobras domina praticamente 80% de toda a produção de petróleo do Brasil. Falando em tendência de mercado, e aí eu vou tentar ser mais sucinto, existe uma questão, hoje a grande questão para olhar de perspectiva de crescimento é a questão que a gente fala de margem equatorial e licenciamentos. Licenciamentos ambientais, não vou entrar nisso, mas o que é a margem equatorial? A margem equatorial é uma bacia marítima próxima da linha do Equador, que vai do nordeste do Brasil, ali Rio Grande do Norte, até o norte do país. Essa bacia marítima chamada de margem equatorial, ela é uma grande aposta da Petrobras para que possa, estão sendo feitos muitos estudos, mas é uma grande aposta, para ela ser explorada e produzir petróleo a baixo custo e com menor nível de emissão de carbono para não prejudicar o meio ambiente. Então, passa essencialmente por aí numa questão técnica, tá? E obviamente que daí entra tudo, investimento, pessoas, qualificação e tal, mas falando do negócio é isso. Se isso tivermos um resultado positivo lá nas análises, na margem equatorial e, consequentemente, licenciamentos, vai haver muito crescimento. Caso não haja êxito, nos próximos 15, 20 anos, vai ter uma manutenção do que existe hoje, que já é muito relevante, como eu disse, praticamente 13% do PIB do Brasil vem da questão de exploração e produção de petróleo. Então, assim, esse é o cenário que a gente tem falando de negócio nos próximos anos, ou manutenção,
ou, oxalá, essa questão de aprovações, licenciamentos e êxito para que a gente tenha aí mais abundância. Entendi. Então, a frente de sustentabilidade é uma pauta que está para o mercado de petróleo. Então, essa questão de inovações e trazer formas sustentáveis, é isso? Sem dúvida alguma. A sustentabilidade é uma questão que para tudo, né? Para todos os segmentos e para o mundo. E o petróleo, infelizmente, o petróleo e o carvão são os principais, como eu disse, são os principais fontes de matriz energética do mundo. E são, como que eu posso colocar de uma forma menos técnica, são fontes de energia não renováveis, poluidoras, mas que hoje não dá para virar a chavezinha e amanhã não ter, não ter mais petróleo e carvão. Se não tivesse, o mundo, como eu disse, entraria num colapso, num caos, né? Então, assim, o tema sustentabilidade, ainda mais no segmento desse que é poluente, é tema vital de discussões, de planejamento estratégico, de pensamento de futuro, sem dúvida alguma, né? Então, esse é um ponto que jamais as empresas elas nem têm como não discutir. Isso é condição básica de negócio. Sim, pensando, né, em um tema que é um tema que vem trazendo uma dor, né, que é o tema de sustentabilidade, eu vou trazer um outro que é a respeito da pandemia. Como que foi a pandemia para o setor? E a respeito, assim, como que agora, pensando com o que aconteceu, como que o mercado está se preparando, como o mercado do petróleo, de óleo e gás está se preparando para frente para as possíveis pandemias ou possíveis problemas que podem acontecer, porque isso foi um alerta, né, de precisamos nos preparar. Como que está sendo esse processo para o mercado? Sem dúvida, ótima pergunta. Até antes de eu ir para a questão de pandemia e como que a gente no mercado de petróleo e gás está orientado, está se planejando para isso, você me fez uma pergunta que eu acabei não te respondendo sobre os desafios, né, do segmento. Bom, eu acho assim, hoje o segmento, porque eu vou trazer isso também porque tem uma correlação. O segmento tem 4 grandes desafios. A primeira é a transição energética, que foi onde você foi no ponto da questão de sustentabilidade, de mudar de energia suja para energia limpa, vamos colocar assim. Então, esse é um grande ponto. O segundo ponto é a questão de crítica aos preços de mercado, eu estou trazendo aí para o cenário brasileiro, como eu disse, o mercado é commodity, o Brent, Bolsa de Londres, trabalha em cima de oferta e demanda, e aí existe uma questão política, né, de como o governo é o principal acionista, para onde o governo vai, ele vai subsidiar, não vai subsidiar, como é que a gente vai administrar essa questão de crítica ao preço do mercado? E tem dois outros pontos que envolvem, então, no cerne da discussão, que é a questão do SD, SD é o Environment, Social e Governance, ou seja, olhar a questão de meio ambiente, de sociedade e de práticas de governança. É um pacto lá que em 2004, um pacto entre o Banco Mundial e o Pacto Global, onde saiu dali 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, isso é uma cerne do problema, que está sendo um grande desafio, porque isso fala não só de presente, mas de perenidade, de futuro. E óbvio que o átomo ali, o principal ponto é o quê? Pessoas. Atrair pessoas para um segmento que não tem, com perdão da palavra, um sex appeal, porque ele é poluidor por hora, né? E não só atrair, capacitar em idiomas, em desenvolvimentos dos mais diversos. Por que eu trouxe esses desafios? Porque esses desafios, como você falou, com a pandemia, ele trouxe algumas lições. Eu acho que não só para o segmento, não só para o segmento de óleo e gás, mas para todo mundo, em todas as esferas, em todos os segmentos, em todos os negócios. A questão da pandemia, eu acho assim, desculpe, a pandemia, ela foi um choque muito forte, mas temporário. Seja 2 anos e meio, não vou entrar nessa discussão mais de linha do tempo.
Ao mesmo tempo que ela foi um choque temporário, ela trouxe um ponto vital de reflexões para o futuro, para a sustentabilidade. Então, acho que isso foi importante. O que as empresas sérias de oil and gas estão fazendo? Planejamento longo prazo resiliente, com baixo custo para absorver volatilidade de preço. Então, é um segmento que você sempre faz hoje para colher frutos mais para frente, sempre mais para frente. Né? Então, por exemplo, hoje todos estão buscando fontes limpas ou renováveis e eliminar o carvão e o petróleo. Sem dúvida, na minha humilde opinião, daqui 3, 4, 5 décadas, ainda vai permanecer 3, 4 décadas o carvão e o petróleo. Daqui 4, 5 décadas, torço para que aí as fontes limpas e renováveis, até para a gente ter um mundo melhor em todos os aspectos. Então, assim, o principal ponto, planejamento de longo prazo, que é o do negócio, resiliente, porque tem variações, tem volatilidade, e com baixo custo para absorver toda essa volatilidade de preço. Então, acho que esse é o grande ponto. E o outro segundo ponto, inevitável, não é porque eu sou uma pessoa de gestão de pessoas, de recursos humanos, que amo o que eu faço e acredito nisso, investimento muito forte em pessoas, em cultura de empresas, de uma forma séria. Ah, perfeito. E é muito relevante essa questão assim de a pandemia ela trouxe alguns lugares, mostrou alguns lugares que estavam inflamados, que precisavam ser cuidados, né? E como tu levantou a respeito do ESG, também vou trazer uma pauta que é voltada da parte de inclusão, né? Porque quando eu penso o mercado de petróleo, o mercado oil e gás, é um setor que ele predominantemente ele tem uma característica muito mais voltada ao masculino, né? O ramo voltado ao industrial, toda essa parte ela tem essa característica, mas eu gostaria de saber assim, como que dentro dessas características, como que está sendo a sua opinião a respeito de inclusão nesse mercado e também a questão a respeito de tomadas de decisões voltadas para promover diversidade e inclusão do setor. O tema ESG e também diversidade e inclusão são temas que eu tenho conversado muito. Eu participo, eu sou do comitê de pessoas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é um tema que a gente troca muito, discute muito para fomentar materiais, discussões ricas para a sociedade como um todo, principalmente a brasileira. Eu sou suspeito porque eu gosto muito de aprender, entender e praticar essa questão de diversidade e inclusão. É uma questão muito ampla, talvez eu seja muito sucinto, mas eu vou colocar da forma que eu... Primeiro que a questão de diversidade e inclusão, no meu modo de ver, ela é muito rica, porque ela traz pluralidade e riqueza de ideias, é o que eu acredito. Segundo, é uma questão social, cultural e primordial para o mundo. Só assim o mundo vai ser melhor e vai ter mais riqueza não de valor só monetário, financeiro, mas de riqueza de bem-estar, de colaboração e de vida com menos guerra e mais um ambiente de cooperação. Na Petrobras, trazer Petrobras, como eu disse, empresa de economia mista, governo maior acionista e o principal ponto que dificulta, não mina, mas dificulta um pouco mais a questão de diversidade e inclusão, é que, como é uma empresa de economia mista, o ingresso nela é por concurso. O concurso, ele traz um pouco, ele acaba sendo um pouco, ele acaba sendo restritivo, entra nas questões estruturais aí de inclusão e etc., mas é a forma que tem hoje. Agora, eu não estou dizendo isso por conta então não faz nada, muito pelo contrário. Eu acredito piamente que para que haja diversidade e inclusão tem que ter uma cultura forte, cultura de cima para baixo, né, top-down. Então, você tem que ter liderança que acredita que tem DNA genuinamente nos temas de diversidade e inclusão, é riqueza, é pluralidade. Então, primeiro, cultura. Segundo, achar que é importante. Terceiro,
praticar. Quarto, medir. E sempre criar. Existe, mesmo num ambiente que é um pouco mais restrito por conta de concurso público, existem inúmeras formas de criar fóruns, de criar comissões, de criar cenários, ou até, de repente, discutir lei de ingresso. Você tem que criar, mas você tem que ter cultura de achar que é importante, de valorizar, praticar, medir para que isso... E também, eu coloquei a dificuldade da questão do concurso público, porque o concurso público ele não vai ter uma divisão por cota, seja de gênero, de raça, de preferência. Ele é um concurso, né, frio, né, que, óbvio, cai lá na questão de inclusão, de questões estruturais de inclusão e diversidade. E tem um outro ponto, como você colocou, é um segmento muito predominantemente marcado por homens, até porque tem uma parte da atividade muito braçal, não estou dizendo que é certo ou errado, demanda ficar 14, 21 dias, pensando na atividade core, lá numa exploração, numa plataforma lá no meio do oceano. Então, assim, tem duas grandes dificuldades de segmento, mas, ao mesmo tempo, tem que pensar, tem que criar e tem que acreditar. É isso, é dessa forma que eu vejo o tema nesse segmento. Sim, preparar o cenário para acolher aqueles que têm interesse, né? Interessante. E pensando nessa característica, o Lingopass, nós temos uma trilha que é o Empowering Talents, onde a gente capacita pessoas que muitas vezes não têm a capacidade não têm a questão de entrar com valores para investir no idioma. Então, as empresas, elas investem em talentos, né, que estão ali precisando de uma lapidação, né, e eles recebem essas bolsas. E aí, pensando nessa questão de ter uma capacitação no setor de petróleo, hoje tem essa questão de elevar uma educação de qualidade para as pessoas. Tem frentes a respeito disso, que hoje no mercado do óleo e gás tem essa parte de investir na educação? Sem dúvida. Assim, primeiro eu gostaria de fazer um parênteses até para desde que eu recebi esse convite, fiquei lisonjeado. Eu estou tentando dar um contexto do setor de óleo e gás no mundo, mas trazer para o Brasil, e Brasil, inevitavelmente, você está falando de Petrobras, como eu coloquei para vocês. Então, assim, quem está nos assistindo, que nos desculpem de eu estar muito, muito focado para isso. Petrobras sempre investiu e investe milhões e milhões de reais em capacitação das pessoas, que eu acho fantástico isso, né? O problema é como você vai investir, mas a parte principal se eu estou investindo, esse é o grande, tem muitas empresas que não investem. Eu conheci, sim, o programa de vocês numa conversa, foi numa conversa, numa troca de mensagem com a Alexandrine. Eu achei uma iniciativa fantástica, porque dá oportunidade de inclusão, dá oportunidade... As empresas, até um momento lá atrás, eu sou parte disso, né, os recursos humanos, acabava muito naquela questão, quem são os talentos? Vamos investir mais ou só nos talentos, etc. E cada vez mais a gente está vendo que todo mundo tem talento, todo mundo tem que se desenvolver, o mercado também está trazendo um cenário onde vai faltar pessoas qualificadas, eu estou falando com conhecimento, então, assim, as empresas... e aí trazendo Petrobras, e até algumas multinacionais que atuam no Brasil, esse segmento investe demais em capacitação. Graças a Deus que eles investem muito, tem muita oportunidade, a forma é onde investir e como investir, né? Por exemplo, outro dia me perguntaram sobre quais são os principais... como que eu posso colocar, habilidades, etc. E eu falei, tem que haver investimento. E aí as habilidades é o ponto seguinte, o primeiro é ter uma reserva de grana de investimento para colocar nas pessoas como um todo. Tem um outro cenário pintando que as empresas vão ter que cada vez mais fazer um papel social de investir em pessoas. A população brasileira, como no mundo, mas no Brasil específico, está envelhecendo, que não é nenhum demérito. E vai ter que ensinar pessoas acima de 50, 60 anos a ser mais tecnológicas, a usar inteligência artificial, falar idiomas, assim por diante. Então, tem muito espaço para investimento em todos os segmentos, e o segmento de petróleo e gás é um segmento rico, né? Então, tem mais oportunidade ainda para investir.
Perfeito. E isso é uma frente, é uma tendência. Muitas empresas, elas estão em diversos setores, tendo o lugar onde tem desde a base do ensino até a formação de carreira mesmo, e ali existe uma seleção, porque eles já sabem a qualidade do que está sendo treinado, que está sendo desenvolvido, né? Então, isso é uma tendência dentro do mundo corporativo de grandes empresas, né? E daqui a pouco a gente está chegando para o final do nosso bate-papo. Então, se você tiver alguma pergunta aqui para a gente fazer para o Botelho, pode colocar aqui no LinkedIn a pergunta, porque a nossa equipe está fazendo a moderação, né? E, e aí, pensando questão de futuro como que é a perspectiva, a visão para o futuro do petróleo, para o setor do petróleo, e também pensando também num contínuo, né, nesse crescer contínuo e competitivo. Como que deve ser o passo, assim, pensando nessas características de futuro, como que deve ser os passos para essa frente que a gente precisa tomar? Tá. Pensando no microambiente como gestor de pessoas, né? Então, se eu tivesse que dar uma dica para as pessoas, onde elas se dedicarem, as pessoas que querem estar no mercado como um todo, e aí eu estou falando mercado como um todo, e petróleo e gás também não foge à regra. Primeiro, cada vez mais ter alicerces comportamentais como valor ético, integridade, cooperação, e eu acredito muito em dedicação. Quando eu falo de capacitação, aí a questão hoje mesmo, e aí a Lingopes tem esse conceito do lifelong learning, né, de aprendizagem constante, está buscando, está pesquisando, irrequieto. Idiomas, sem dúvida, tem que ter, quanto mais melhor, então dedique a isso. Questão de se comunicar melhor e o poder de análise, né? Cada vez mais tem tecnologia, mas você tem que ter conhecimento para pegar aquela tecnologia e trazer para o contexto que você está inserido. Então, assim, essa é a minha dica, minha humilde dica para as pessoas aí do mercado profissional como gestor de recursos humanos. Falando do visão de futuro do setor, eu acho que tem alguns pontos a serem tratados, né? O primeiro, assim, no longo prazo, o setor vai praticamente retrair. Como eu disse para você, nas próximos 30, 40, 50 anos, 3, 4, 5 décadas, o petróleo e gás vai restringir, não sei se talvez até seja eliminado, acho que é muito duro, mas restringir muito, não vai ser a principal, não será um dos principais fontes de energia do mundo, senão o mundo também, questão sustentável, vai entrar num colapso, né? A gente brinca, vai começar a nevar no Nordeste, enfim, coisas do gênero, vai entrar em questões climáticas pesadas. E aí, quando a gente fala nesse cenário, as empresas, cada uma delas no setor de óleo e gás, terão que analisar para onde que elas vão. Esse é o grande ponto. Ou elas vão se posicionar nos fósseis de baixo custo, tipo gás natural, que é menos poluente, etc. E tal, e tem fósseis de baixo custo e baixo carbono, né? Baixo índice de carbono. Ou ela vai migrar para energia renovável. E aí eu estou falando ou energia renovável, sei lá, biodiesel, energia limpa, a eólica, solar. No Brasil, a gente é um privilegiado, porque enquanto no mundo 85% da matriz é carvão, energia fóssil não renovável e poluente, como carvão, petróleo e afins, 85% a matriz mundial. No Brasil, isso está quase 50-50. 49% no Brasil já é limpa. A gente tem um privilégio, o Papai do Céu olhou para o Brasil e falou, vocês têm bastante rio, floresta e tal, mas a gente tem que mudar muito, não basta ser 49, tem que ser 99 ou 100, né, no melhor dos mundos. Então, o grande ponto do setor é assim, essas empresas, petróleo, carvão, enfim, mas petróleo não vai ser o futuro, vai ser eliminado, ninguém vai querer, não vai ter mercado, ninguém vai querer pagar por uma coisa que prejudica o meio ambiente, eu estou me automatando, né? Então, ou eu vou para energias fósseis de baixo custo e tipo gás natural e baixo índice de carbono, ou eu vou para essa questão de migrar para uma energia renovável, energia limpa, assim por diante. Perfeito. E temos uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Quais foram as principais dificuldades
que você enfrentou ao tentar conciliar o aprendizado de idiomas com a jornada de trabalho? Principais dificuldades. Eu falei há pouco que, para mim, eu acredito muito não só na questão de valores, princípios e caráter, eu falei dedicação. Então, tudo que eu pego, eu caio de cabeça. Então, acaba sendo menos difícil, eu sinto menos dor. Mas, assim, eu 2 vezes por semana, pegar na Coca-Cola Fenza, eu 2 horas, 2 dias por semana, eu não almoçava, e eu fazia aula lá no escritório que eu ocupava, particular, para aprender idioma. Então, assim, eu perdi. O que eu acho que foi o mais difícil, uma dor é o seguinte, você está num nível de exposição de alta gestão, e você está estudando e você tem que aprender com tipo, trocar roda com o carro andando, porque, por exemplo, eu ia falar com o Head Global de Recursos Humanos, uma pessoa de língua hispânica, né, uma pessoa o espanhol é o português para ela, é nativo, e você ter que passar uma ideia, um tema sensível que envolve milhares de pessoas. Por exemplo, eu trazia temas, no Brasil eram 20, 25 mil funcionários, colaboradores. Você discutir um tema que tem impacto em tanta gente, sem uma fluência, pô, isso dói, você fica preocupado. Então, eu gastava mais tempo que o necessário, eu ficava estudando a apresentação, o que eu não podia errar, e mesmo assim, não é nem decorar, é de dar forma melhor, o contexto melhor, mas assim, não é só você falar e se preparar, né? Essa é uma parte importante, mas será que eu estou entendendo tudo, captando tudo? Então, é mais difícil. Tem essa visão de pit stop, né? Que é de tem a vida, tem ali o profissional, e precisa dar essa reparada para continuar na roda, na engrenagem, ela é muito rica, né? Aqui no Língua, toda a equipe, nós estamos num processo de desenvolvimento, de treinamento do idioma, então vários níveis estão se competindo, né? Então a gente tem essa oportunidade rica de falar sobre vocabulários. Semanalmente nós trazemos isso, que aí quando entra no momento da hora H, né, o dia D de fazer a apresentação, isso dá uma fortaleza, né, porque é um ambiente, como você disse, de lifelong learning, né, que é de trazer sempre um ambiente onde a gente pode ter uma possibilidade de falar sobre o idioma, né, e trazer esse conforto, né, porque só sabe que não sabe no momento que está ali no jogo, né? Né? E por isso é que, assim, de novo, o idioma, o que vocês fazem, o trabalho de vocês, além de um cunho importante de business, tem uma questão social muito importante, cultural, e aproveite, desfrute, né? Recentemente, como eu disse, minha filha passou um ano fazendo intercâmbio e voltou, e ela logo entrou agora, teve alguns cenários, algumas convites, propostas ou processos seletivos para entrar numa empresa. Ela acabou optando por uma X, que eu não vou entrar em questão, mas eu achei muito rico, porque ela vai estar falando inglês o dia inteiro, então ela vai manter, vai evoluir, etc. Então, se pode, tenta antecipar. Eu não tive esse privilégio, eu não tive esse clique, como eu disse, tenho 48 anos, minha vida era bem diferente quando eu ingressei no mercado de trabalho do que hoje, porque se eu pudesse, tivesse condições também, e estudar idiomas, porque assim como a universidade é vital para o mundo de hoje, não só corporativa, mas culturalmente, para você aproveitar essa vida. Maravilha, aproveitando esse gancho de, de indicações, né, do que se pudesse colocar, então, o primeiro aprendizado de idiomas, não somente de capacitação técnica, que livro você recomendaria para as pessoas que estão assistindo aqui? Pode ser um livro de aprendizado, pode ser técnico ou algo que acrescentou dentro da tua vida, e também um filme, porque eu acho que é interessante esse papo não somente estar aqui, mas repercutir ao longo da vida das pessoas. Aliado a idiomas é viajar bastante, o máximo que puder, conhecer gente, cultura. Livros, é difícil, porque assim, sei lá, quando no meu começo de carreira teve um treinamento do Stephen Covey, daquele livro The Seven Habits of Highly Effective People, né, os 7 hábitos de pessoas extremamente efetivas ou
enfim, alguma coisa assim traduzindo. Então, esse livro foi muito bom tecnicamente, que mostrou uma coisa muito forte de planejamento, de foco e etc. Li um tempão depois, eu li um aí mais de recursos humanos, gestão de pessoas, do Dave Ulrich, que é uma referência em gestão de recursos humanos, uma referência da Universidade de Michigan, que é The Why of Work, né? Por que a gente trabalha, e também sobre propósito e tal. E agora estou lendo um livro de um amigo chamado O Lobo, do Marcos Pittini, fui presenteado, um grande amigo, um grande consultor, um cara fora de série falando de cultura. Então, esses 3 livros, O Lobo eu ainda não terminei, mas de alguma forma, sei lá, assim, pensando rápido. Falou de filmes. Eu gosto de 2 filmes que têm muito mais a ver com o meu lado meu lado sensível. Um filme é O Óleo de Lorenzo, que é uma questão muito importante de pai e tal, e outro um chamado My Life, Minha Vida, que são coisas mais sensíveis. Eu sou uma pessoa mais assim emotiva, então nesse aspecto eu acho que 2 filmes que eu gosto muito. Ai, olha, eu fiquei surpreendida, porque o Olho de Lorenzo é um dos filmes assim que para mim me marcou bastante, porque mesmo com essa conexão que é do o poder, o livro que tu indicou, que é O Poder os 7 hábitos das pessoas mais Eficaz. eficazes, né? O autor ele fala sobre a interdependência, né? Essa questão de encontrar um propósito para se trabalhar e também se conectar com as pessoas, né? Ele fala sobre a importância de pensar na família, dos papéis que agem. Então, o filme Olho de Lorenzo, ele também mostra muito isso, né? De não é somente um trabalho, mas é encontrar uma coisa que, que é o propósito e ali trabalhar, né? Eu acho que o Óleo de Lourenço é uma coisa muito de família, de busca, de determinação, questão de família. Já o My Life, família, assim, uma relação pai-filho e ciência, e já o My Life é uma coisa muito de focar muito ao extremo a carreira e largar o resto, principalmente pais e etc. De repente isso rompe, de repente você quer trazer isso de novo no momento de, sei lá, de fim de vida. Então, acho me marcaram esses filmes. Sim, perfeito. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui. Caso vocês queiram fazer, primeiro procurem o Antônio Botelho no LinkedIn para saber mais, para acompanhar as novidades do que ele, desde a parte do setor do que ele está, e sempre está nessa conexão. E também deixamos disponíveis para vocês o teste de níveis em 3 idiomas: inglês, francês, espanhol, porque assim vocês podem conhecer um pouco da nossa plataforma e não somente a parte de conhecer a plataforma, mas pensar numa solução que pode ser a melhor opção para trazer a viabilidade da comunicação do idioma para a sua empresa, né? Então, fico muito feliz por essa participação do nosso Lingo Talks. Antônio, muito obrigada. Acredito que as pessoas que aqui estão foram ricamente abastecidas. E obrigada por essa oportunidade, por estender essa questão, não somente de setorial, mas também você trouxe muito de cunho de vida. Fico muito feliz. Eu que agradeço, primeiro, de novo, o convite, agradeço a forma que você conduziu aí, super bacana, me senti super à vontade. Espero ter contribuído de alguma forma. Como você disse, eu sou super acessível, estou lá no LinkedIn, quem quiser conversar, de repente não respondo num dia, daqui 1, 2 dias, a gente está sempre correndo, mas estou à disposição. Espero ter contribuído de alguma forma. Desejo aí boa semana para todas, para todos, e foi um prazer. Obrigada. Pessoal, então até o próximo Lingo Talks. Até mais. Tchau, tchau.